Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina, que vai compor a carga horária dos TICs, certo? Como nós já havíamos feito nas aulas anteriores. A proposta desta aula é dar uma visão geral sobre mais um dos métodos de análise em biomecânica, que é a cinemetria, e talvez até se aprofundar um pouquinho mais sobre os procedimentos que nós discutimos e conversamos durante a nossa aula prática de cinemática angular. E no final dessa videoaula eu vou também ensiná-los a rodar as análises de cálculo de ângulo das articulações do quadril, joelho e tornozelo durante o movimento do agachamento, que foi a prática que nós fizemos. E lá no final da nossa videoaula, vocês verão as instruções a respeito do que fazer com os dados gerados. Então, como vocês viram nas aulas anteriores, a biomecânica ela tem dois campos de estudo, né? Duas subdivisões de estudo: a cinemática e a cinética. Nós já definimos isso em aula, mas vale a pena resgatar mais uma vez que a cinemática é o estudo da descrição do movimento, incluindo as considerações de espaço e tempo, e é justamente na cinemática que eu não vou necessariamente me preocupar com as causas do movimento, mas sim em descrever as grandezas associadas ao movimento. Então, toda vez que a proposta for realizar uma análise cinemática do movimento, basicamente eu vou falar de informações sobre posição, velocidade e aceleração. E para isso, para que a gente consiga, a partir de um determinado movimento, coletar informações cinemáticas, né, posição, velocidade, aceleração, seja ela linear ou angular, nós precisamos contar com equipamentos, instrumentos e técnicas específicas para a coleta dessas informações. E aí, novamente, resgato esse quadro, né, dos métodos de análise em biomecânica, do qual nós já vimos que era a eletromiografia. Destaco dessa vez a cinemetria, que é justamente o conjunto de métodos aí preocupado em quantificar informações a respeito da posição, orientação de segmentos e todas as outras variáveis cinemáticas derivadas disso, como, por exemplo, velocidade e aceleração. Então, por definição, cinemetria é o conjunto de métodos que busca medir os parâmetros cinemáticos do movimento, isto é, posição, orientação, velocidade e aceleração de corpos ao longo do tempo. Obviamente, o instrumento mais básico e mais simples e talvez até um dos mais utilizados na área de biomecânica é a câmera de vídeo, uma vez que ela permite que essas medidas cinemáticas sejam quantificadas a partir desse registro da imagem do movimento. Então, é de praxe na biomecânica que se utilize câmeras de vídeo que vão ter a preocupação de registrar a posição de determinados elementos ou corpos no espaço, e utilizando softwares específicos, eu vou identificar esses corpos para que as variáveis cinemáticas de interesse sejam calculadas. Então, toda vez que nós falarmos de cinemetria, é importante vocês entenderem, primeiro, que cinemetria é um conjunto de métodos que visa medir esses parâmetros cinemáticos do movimento, não é exclusivo ao uso de câmera de vídeo, mas na maioria das vezes a câmera de vídeo é uma excelente saída, possui inúmeras vantagens que eu pretendo mostrar para vocês
ao longo dessa aula. No entanto, é importante destacar que é possível sim fazer uma cinemetria utilizando outros instrumentos, como por exemplo trena e cronômetro. Isso por muito tempo foi realizado e ainda é realizado na prática a utilização de trena e cronômetro para modalidades esportivas com corrida ou com um deslocamento no qual a velocidade é uma medida importante. E a partir disso, então, técnicos, treinadores, pesquisadores utilizam as medidas de cronômetro para quantificar o tempo que um determinado indivíduo demorou para percorrer uma distância aferida anteriormente e, com isso, extrair aí as informações de velocidade. Se vocês tiverem curiosidade, busquem análises cinemáticas da corrida de 100 metros na internet, que vocês vão encontrar bastante coisa a respeito do Usain Bolt, quais são as velocidades que ele atinge ao longo de toda a prova, em qual momento da prova ele atinge a sua velocidade máxima. Essa é uma medida relativamente simples. Grande parte desses estudos utilizam equipamentos de alta tecnologia, mas é uma prática que seria fácil de ser realizada no dia a dia da profissão de vocês, simplesmente utilizando cronômetros e medindo ali o tempo que o atleta demora para percorrer cada trecho da prova de 100 metros. Outro instrumento bastante utilizado para fazer umas análises cinemáticas é a câmera fotográfica. Eu sei que muitas câmeras fotográficas também são câmeras filmadoras digitais, mas a câmera fotográfica por si só, a fotografia por si só, ela também é utilizada para análise cinemática, principalmente para as pessoas que buscam fazer algumas análises posturais. Então, coloca-se o indivíduo na posição ortostática e registra-se fotografias dessa pessoa no plano frontal e no plano sagital, e também a partir de softwares específicos e identificação de pontos específicos, consegue-se extrair aí informações a respeito dos desvios posturais que essas pessoas possuem. Tudo bem? Temos também os sistemas optoeletrônicos, que são os sistemas que são, de certa forma, aí os mais caros para se fazer, ou talvez um dos mais caros para se fazer análises cinemáticas. E o conceito do sistema optoeletrônico é um sistema que emite um sinal infravermelho no ambiente. Esse sinal infravermelho bate no marcador reflexivo e retorna para as câmeras, possibilitando a determinação da posição desse marcador num ambiente tridimensional de maneira automática. E um desses sistemas optoeletrônicos vocês conheceram durante a nossa atividade prática. Outro instrumento muito utilizado em dias atuais, até mesmo para controle de volume e intensidade de treinamento, é o GPS. Esse GPS que vocês possuem aí no próprio celular e que alguns aplicativos possuem análises específicas a respeito do deslocamento da pessoa ao longo do tempo durante o exercício físico de preferência. Por exemplo, a corrida, o ciclismo ou até mesmo a caminhada. Então, todos esses são instrumentos que também devem ser considerados na perspectiva de se fazer uma análise cinemática. Por fim, nós temos também os acelerômetros. Muitos celulares possuem acelerômetros embutidos. Os acelerômetros também têm sido utilizados na biomecânica como um instrumento para se, de alguma forma, medir o impacto que determinadas atividades promovem para o sistema músculo-esquelético, e também existem sistemas bem recentes e relativamente caros
que tem a proposta de fixar acelerômetros junto com sistemas inerciais em cada um dos segmentos do corpo e, com isso, quantificar parâmetros cinemáticos angulares do indivíduo em qualquer movimento, sem necessariamente esse indivíduo estar restrito ao ambiente laboratorial, que eu também vou falar mais para frente daqui a pouco para vocês. Bom, resgatando então a ideia dos sistemas baseados em vídeo, por que eu dou muito destaque aos sistemas baseados em vídeo? Primeiro, porque eles fornecem uma possibilidade de análise tanto qualitativa quanto quantitativa. Então, se vocês têm o desejo de entender com maior detalhe o movimento que o seu cliente está fazendo, que o seu aluno está fazendo, e não consegue perceber esses detalhes a olho nu, uma saída é utilizar as câmeras de vídeo. Mesmo que você não extraia nenhuma informação quantitativa, é possível identificar algumas informações qualitativas a respeito daquele movimento. Lembre-se, com a filmagem você tem um registro a cada pequeno instante de tempo da posição do corpo no espaço. Então, muitas vezes, simplesmente olhar esse vídeo em velocidade reduzida é o suficiente para extrair aí as informações que vocês precisam e que muitas vezes precisa ser transmitida na prática para os seus profissionais. Outra grande vantagem dos sistemas baseados em vídeo é que eles são de baixo custo e alta precisão. Então, nesse sentido, isso significa que com os vídeos, as câmeras de vídeo que vocês possuem nos seus próprios celulares, vocês conseguem fazer uma análise cinemática interessante. Quando a gente vai para o âmbito da pesquisa, obviamente a gente acaba não utilizando as câmeras de celular, mas a gente utiliza muitas câmeras comerciais, como por exemplo a GoPro, câmeras Casio, câmeras Panasonic, que são câmeras relativamente fáceis de serem encontradas e que atualmente tiveram um custo muito reduzido em função do avanço da tecnologia. Se vocês tiverem muito cuidado com todos os procedimentos na hora da coleta de dados, pode-se dizer que as câmeras de vídeo têm uma precisão altíssima, muito próxima até de sistemas comerciais mais caros para análise cinemática do movimento. Qual que é o grande problema dos sistemas baseados em vídeo? É o longo tempo de processamento na maioria das vezes. Você consegue reduzir esse tempo de processamento se você fizer uma coleta de dados bem feita, bem controlada, mas ainda assim é um sistema que não disponibiliza normalmente as informações cinemáticas logo após o evento ocorrer, como os sistemas optoeletrônicos. Então a gente precisa pegar essa imagem, transferir ela para um software específico e nesse software específico fazer determinadas etapas de reconhecimento de marcadores para fazer a reconstrução bidimensional ou tridimensional desse marcador. Então é um processo relativamente lento, mas é uma excelente saída para quem quer fazer uma análise cinemática sem ter um custo elevado para isso. Bom, outra grande vantagem dos sistemas baseados em vídeo é que eles permitem tanto uma análise 2D quanto uma análise 3D do movimento. E aí vem sempre aquela famosa pergunta: qual é a análise mais interessante, análise 2D ou análise 3D? Por muito tempo na biomecânica se acreditou que a análise 2D ela tinha um certo desmérito em relação à análise 3D. No entanto, cabe destacar que para algumas propostas a análise 2D é extremamente interessante. Para outras, obviamente, a gente precisa partir para uma análise 3D, que é o que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Independente da escolha que vocês fizerem, a análise 2D ou a análise 3D, utilizando sistemas de vídeo, nós podemos dividir as etapas para a obtenção da informação final, que são as coordenadas bidimensionais ou tridimensionais de determinados corpos no espaço. As etapas podem ser divididas aí em duas fases.
a fase de hardware e a fase de software. O que seria a fase dos procedimentos em hardware? São as fases associadas ao próprio registro do movimento in loco, então onde o movimento vai acontecer. E ele deve cumprir algumas etapas, como, por exemplo, o registro de um objeto de calibração ou alguma medida de calibração, para que a gente possa depois fazer as conversões de coordenadas de tela para coordenadas reais. Eu vou explicar mais para frente o que é isso. Fazer o registro do movimento de interesse em uma câmera ou duas ou N câmeras que vocês estiverem filmando aquele movimento. Antigamente existia muitas vezes a necessidade de converter essas filmagens, que antes eram analógicas, em fitas de vídeo, para sequências digitais. Hoje em dia quase nenhuma câmera funciona dessa maneira, então essa conversão praticamente ela é feita na própria câmera, mas ainda assim vocês precisam armazenar essas imagens em disco rígido ou em cartões de memória nos arquivos que a própria câmera registra, como por exemplo o AVI, BMP, MPEG, MP4 e muitas outras extensões de formatos de vídeo. A partir do momento que você cumpriu bem essa etapa de hardware, você dá sequência para a etapa de software, que consiste em todos os procedimentos em software, como o próprio nome diz, que você faz para detectar a posição de corpos no espaço. Então, a primeira etapa é fazer com que o software leia a sua sequência de imagens digitais em cada instante de tempo. E aí, com as informações coletadas a respeito do objeto que você colocou na imagem para fazer a calibração o seu software, você vai fazer as medições de elementos de interesse na imagem para fazer o que nós chamamos de calibração. É o procedimento no qual você vai converter as coordenadas de tela para coordenadas reais, coordenadas de tela dos seus elementos de interesse para coordenadas reais. Quando vocês lidam com mais de uma câmera, vocês precisam necessariamente sincronizá-las. Então, as câmeras elas precisam registrar o mesmo evento juntas. Então, câmeras dos sistemas optoeletrônicos elas são sincronizadas automaticamente, mas câmeras de vídeo, quando são utilizados mais de duas câmeras, duas ou mais, é preciso sincronizá-las. E para isso, muitas vezes, a gente, no ambiente da coleta de dados, a gente mostra um evento rápido acontecendo, como uma claquete batendo, e aí depois a gente usa um instante de tempo em que essa claquete bate em cada uma das câmeras para fazer o que nós chamamos de sincronização. E a partir do momento que nós medimos o nosso corpo de interesse na imagem e temos as informações referentes à calibração, nós conseguimos fazer aqui o que nós chamamos de reconstrução tridimensional ou bidimensional. Traduzindo, ter as coordenadas 2D e coordenadas 3D de cada corpo no espaço ao longo do tempo, e aí com isso nós conseguimos avaliar a qualidade dos resultados, extrair as variáveis de interesse e finalmente armazenar essas informações em formatos desejados, como por exemplo o formato TXT, que é o formato ASCII. Ok? Bom, quando nós fazemos uma filmagem, quais são os objetivos dessa filmagem? O primeiro objetivo dessa filmagem é detectar a posição de elementos de interesse na imagem, ou seja, eu faço uma filmagem do movimento, mas não é tudo do movimento que me interessa, existem elementos específicos dessa imagem que me interessam, então é com eles que eu devo me preocupar, porque a partir da determinação da posição desses elementos, eu tenho a possibilidade de obter as informações de posição e orientação de corpos no espaço. Então,
esse é o objetivo da filmagem, detectar a posição de corpos na tela, para a partir daí extrair informações de posição e orientação de corpos no espaço. E o que eu quero dizer com posição e orientação? Eu me lembro de ter falado para vocês na aula teórica que toda vez que nós queremos determinar a posição de um determinado corpo no espaço, a gente precisa fazer a partir de um sistema de coordenadas. Então, quando nós definimos um sistema de coordenadas, a posição de corpos no espaço nada mais é do que o endereço deste corpo a partir deste sistema de coordenadas. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos um sistema de coordenadas com a sua origem no ponto 0, 0, 0, os eixos orientados x, y e z, e cada ponto no espaço, na imagem à direita, possui um endereço em x, y e z em relação a essa origem 0, 0, 0. Então, posição nada mais é do que a representação do endereço de um corpo no espaço a partir de um sistema de coordenadas. Já a orientação, pessoal, refere-se aos eixos que estão rodados em cada segmento. Então, é de praxe que nós fazemos em biomecânica, virtualmente, é de praxe que a gente construa o que nós chamamos de sistemas de coordenadas locais em cada segmento do corpo. Vocês devem se lembrar na minha aula de planos e eixos que eu fiz a brincadeira com vocês de espetar um espeto de churrasco no segmento de um aluno e mostrar como esse espeto fincado em diferentes direções, em diferentes orientações, promove movimentos diferentes. Então, a orientação nada mais é do que uma representação do quanto esse segmento está rodado em cada um dos eixos vinculados a ele. E muitas vezes esses eixos são vinculados aos próprios eixos anatômicos. Então, quando eu desejo saber, de fato, as variáveis angulares de um determinado segmento, como, por exemplo, o ombro, que vocês estão vendo aqui no quadro à direita, eu preciso extrair informações de orientação desses corpos no espaço. Então, a orientação do braço em relação ao tronco vai me dar informações a respeito do quanto esse ombro está rodado no eixo transversal, no eixo sagital e no eixo longitudinal. E isso é uma técnica um pouquinho mais pesada, entra uma matemática mais pesada que eu não pretendo me aprofundar nas aulas de graduação, mas que nas aulas de pós-graduação os alunos acabam tendo que enfrentar, porque essa, de fato, é a maneira mais adequada de se analisar movimentos tridimensionais, ok? Então, quando nós pensamos nas possibilidades de movimento nos 3 eixos que vocês viram lá nas posições, e esses movimentos nós podemos chamar de translação, e também entendemos o número de possibilidades de giros ao redor dos eixos que um determinado corpo pode fazer, nós chamamos essa somatória de graus de liberdade. Então, graus de liberdade representa aí o número mínimo de coordenadas necessárias para descrever a movimentação de um corpo no espaço, mais o número de eixos em torno dos quais a articulação pode se movimentar. Então, as articulações mais móveis do nosso corpo possuem 6 graus de liberdade. Elas podem se mexer, transladar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e para cima e para baixo. E elas também podem rodar nos 3 eixos, né? Elas podem rodar no eixo transversal, no eixo longitudinal e no eixo sagital. Ok? Então, a grande pergunta quando a gente vai fazer uma análise cinemática do movimento é: quantas informações dessas a gente precisa? Precisamos de todas as informações de posição? Precisamos de todas as informações de orientação? O que eu posso adiantar a vocês é que grande parte dos movimentos são movimentos tridimensionais. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, quadril, joelho, tornozelo, são movimentos que acontecem nos 3 eixos, nos 3 planos.
Então, o que há de mais avançado na biomecânica são técnicas e instrumentos para se quantificar de fato as rotações de cada um desses segmentos em cada um dos eixos. Então, existe sim uma preocupação de analisar as 3 dimensões quando o movimento ocorre em 3 dimensões. Tudo bem? Mas nem sempre a gente se preocupa só com a análise tridimensional. Temos alguns bons exemplos do que nós podemos fazer simplesmente a partir de uma análise 2D. A análise 2D ela é bem mais simples, porque eu preciso de apenas uma câmera para fazer os meus cálculos das variáveis cinemáticas. Então, na análise 2D, eu vou ter informações apenas a respeito da posição de corpos no espaço em suas coordenadas x e y, eu não tenho a terceira dimensão, e isso vai me possibilitar identificar uma rotação de uma das articulações. Então, foi o exemplo que nós tivemos lá na nossa aula prática do agachamento usando câmera de vídeo, a webcam. A partir de coordenadas x e y de 3 marcadores, nós conseguimos identificar a informação de uma rotação, que foi os movimentos de flexão e extensão das articulações dos membros inferiores durante o agachamento. Então, análise 2D é o que muitas vezes nós chamamos de análise planar. A gente projeta esses pontos no plano e aí vê os ângulos a partir dos eixos longitudinais desses segmentos, que são aqueles ângulos relativos que nós conversamos na aula teórica. Já na análise 3D, eu preciso de pelo menos 2 câmeras visualizando o mesmo evento. E utilizando a análise 3D, eu posso optar por modelos simples de análise de movimento, como, por exemplo, aqueles modelos que têm coordenadas x, y e z de todos os marcadores, mas ainda assim possibilitam 1 até 2 orientações, ou ainda os modelos mais complexos, que a partir das coordenadas x, y e z vão possibilitar a obter as informações das 3 rotações a respeito da orientação de cada segmento no espaço. Então, o que vocês podem ver aqui é um exemplo de posicionamento de marcadores nos membros inferiores dessa participante, e esses marcadores são em muito maior número do que o que vocês viram na nossa aula prática, porque justamente é um modelo que corresponde a esse modelo mais complexo, que vai possibilitar falar sobre todos os eixos que cada uma dessas articulações acontece. Isso é o que de mais interessante tem em biomecânica na análise tridimensional do movimento. No entanto, a gente também não pode esquecer do quanto a análise 2D também pode ser interessante. É óbvio que nós sempre tentamos partir para a análise 3D, porque ela é mais detalhada e, de fato, os movimentos acontecem num ambiente tridimensional, mas muitas vezes a análise 2D ela é interessante e fornece informações valiosas, como as informações de rastreamento de jogadores que nós discutimos na aula anterior. Então vamos lá, voltando para a análise 2D e para a análise 3D, apenas resgatando. Na análise 2D nós precisamos de apenas uma câmera para fazer o registro da posição de corpos no espaço, mas na análise 3D nós precisamos de pelo menos 2 câmeras visualizando o mesmo movimento. Não dá para fazer uma análise 3D com apenas uma câmera. Eu preciso de pelo menos 2 câmeras visualizando o mesmo evento. Então, se a gente quer obter informações sobre marcadores que estão fixados nos corpos dessas pessoas, eu preciso que pelo menos 2 câmeras registrem este marcador a cada instante de tempo. Então, como vocês estão vendo aqui, para fazer uma análise tridimensional, cada um desses marcadores fixados nos membros inferiores desse atleta precisa ser visualizado por pelo menos 2 câmeras. Já na análise 2D, uma câmera só é o suficiente para, por exemplo, falar quais são as coordenadas x e y
de cada jogador em campo. Bom, se eu pretendo fazer uma filmagem para coletar informações cinemáticas do movimento, eu preciso, antes de mais nada, saber escolher qual que é a câmera mais apropriada para fornecer essas informações que são detalhadas. É muito comum que os alunos me procurem, principalmente depois da disciplina, para saber qual câmera eles devem comprar para fazer uma boa análise cinemática do movimento. E o que eu costumo falar para eles é que as melhores câmeras são câmeras que permitem os seguintes ajustes para fazer uma boa filmagem. Então, que ajustes são esses que eu julgo que são os mais relevantes? Então, o primeiro ajuste é uma câmera que permite alterar ou manipular a frequência de aquisição. O que significa a frequência de aquisição? Significa o número de registros que você faz em cada segundo do seu movimento. E a unidade de medida da frequência de aquisição é Hertz. Então, a maior parte das câmeras de celular e essas câmeras de vídeo mais simples, elas filmam a 30 Hz. O que isso significa? Que ela faz o registro de 30 fotografias por segundo em sequência. Uma câmera de vídeo nada mais é do que uma câmera fotográfica que registra fotos em uma frequência alta, sequencial, de maneira que a gente nem consiga perceber aí esse pequeno intervalo de tempo no qual não é registrado nenhuma informação. E por que essa manipulação da frequência de aquisição ela é importante? Porque muitas vezes, dependendo das características do movimento, eu preciso de uma câmera de alta frequência. Então, movimentos rápidos, como o que vocês viram no slide anterior, o chute no futebol, o arremesso no handebol, o ataque no voleibol, né, movimentos de corrida, são movimentos que podem ser considerados movimentos relativamente rápidos. E aí, se vocês fizerem uma filmagem a uma baixa frequência, corre-se o risco de perder informações no intervalo de tempo entre uma fotografia e outra. Tudo bem? Então, se vocês forem analisar movimentos rápidos, é preciso ter uma câmera que possibilite ajustar a frequência de aquisição para altos valores, acima de 100, 120, 200 Hz. Para movimentos relativamente lentos, como por exemplo, movimentos do agachamento, da marcha, movimentos que vocês viram no rastreamento de atletas, esses movimentos não requerem grandes valores de frequência de aquisição. Então, muitas vezes, 30 Hz é mais do que o suficiente para registrar aí, essas informações cinemáticas. O GPS, que vocês estão bastante acostumados a trabalhar, eles fazem registros a 1 Hz, muitas vezes. E como vocês podem ver, para o dia a dia da profissão de vocês, 1 Hz é mais do que suficiente. Outro ajuste bastante importante para ser configurado numa boa coleta de dados é o ajuste de um dispositivo chamado shutter. Esse ajuste representa o tempo de abertura do obturador da câmera. Então, o shutter, se vocês pudessem olhar uma câmera filmadora por dentro, vocês veriam que o shutter é esse dispositivinho aqui que vocês estão vendo aqui redondo, na frente da lente, que tem a responsabilidade de abrir e fechar, controlando a entrada de luz. Então, o principal objetivo da configuração de shutter é evitar que borrões na imagem aconteçam em movimentos rápidos. Então, vocês já devem ter tido essa experiência, quando vocês tiram foto de alguém se movimentando, fica aquele borrão na tela. Na imagem nós temos o mesmo problema, e isso é gravíssimo, porque uma vez que a gente pretende registrar a posição de marcadores ao longo do tempo,
esses marcadores não podem ficar borrados. Então a gente precisa fazer um bom ajuste de shutter. Que configurações, como elas podem ser configuradas? Tradicionalmente, shutter é representado nas câmeras por essa expressão numérica, 1 dividido por um denominador, 120, 250, 500, 1000, 1500, até 10.000 Hz, até 10.000, desculpa, não é Hz, até 10.000 como denominador são encontrados em algumas câmeras. Então, quanto maior for o denominador, né, o número de baixo aí dessa divisão, menor é o tempo que esse shutter fica aberto e fechado, e, consequentemente, entra-se menos luz. Então, no ajuste de shutter, você tem que fazer uma relação aí entre custo e benefício da iluminação que você tem no ambiente, correto? E o quanto você pode escurecer a sua imagem. Então, como eu disse, quanto menor o shutter, mais escura fica a imagem, porém com menos borrões. Então, aqui temos um exemplo de uma mesma fotografia, uma mesma imagem, sendo registrada por shutters diferentes. No shutter menor, ou seja, 1 dividido para 2000 é menor do que 1 dividido por 1000, vocês conseguem ver mais informações a respeito da cachoeira. Num shutter de 1 para 1000, vocês não conseguem ver detalhes dessa água caindo e ver tudo borrado. Vocês já devem ter visto aquelas imagens de luzes da cidade, né, que são as luzes, as trajetórias das luzes dos carros. Como que os fotógrafos, os artistas fazem aquelas fotos? Mexendo no shutter. Eles deixam um shutter bem longo e é como se eles estivessem acumulando a entrada dessa luz ao longo do tempo. Outro importante parâmetro para a sua coleta de dados é que as câmeras devem ficar fixas do começo até o fim, para fins de calibração, que é o que eu vou falar para vocês mais para frente, e o foco deve ser manual durante todo o processo de coleta de dados. Então, como vocês devem se lembrar, na nossa aula prática, eu mostrei para vocês que na parede nós tínhamos colocado 4 marcadores com dimensões conhecidas, não é isso? E que depois, para calibração, nós utilizamos as informações de distância entre esses 4 marcadores para fazer uma relação entre coordenada de tela e coordenada real. Se por algum acaso a nossa imagem tivesse com o foco automático, corria-se o risco da proximidade da lente aumentar ou diminuir ao longo da nossa coleta de dados. E se isso acontece, provavelmente você tem alterações dos parâmetros de calibração. Então, enfim, vocês já devem ter brincado com o foco do celular de vocês. O foco é aquilo que deixa a imagem mais borrada ou nítida. E ele faz isso aproximando ou afastando a lente do plano de fundo aí da câmera. Então, como a gente não deseja que essa imagem fique se alterando ao longo de todo o movimento, deve-se deixar o foco manual durante toda a coleta de dados, mas, obviamente, você vai precisar ajustar essa nitidez do foco antes da coleta começar. E, por fim, o ajuste de white balance, que é o ajuste de controle de branco. Muitas vezes a gente faz filmagem, aquela imagem fica azulada e isso inviabiliza a detecção de determinados elementos de interesse na imagem, no caso, os nossos marcadores. Então, é preciso fazer um ajuste do controle de branco, mostrar para a câmera o que é o branco, o que você entende como branco. Então, muitas câmeras possuem essa possibilidade de ajuste e que para coletas em biomecânica passa a ser bastante interessante, bastante importante. Bom, depois que vocês fazem essa filmagem, vocês transferem essa imagem para o computador e, dependendo da câmera que vocês compraram ou fizeram essa filmagem, é possível fazer o que nós chamamos de desentrelaçamento da imagem. Então, se um dia vocês forem comprar uma câmera filmadora ou tiverem interesse aí curiosidade de procurar no Google, muitas câmeras
no manual delas vai estar escrito a resolução espacial dela e do lado vai colocar uma letrinha I ou P. Então, por exemplo, se aquela câmera filma em Full HD, vocês vão ver lá, câmera Casio, resolução 1920, P ou I. O que significa esse P ou I? É a técnica para montar a tela, o registro dessa imagem. O P vem de progressivo, o I vem de entrelaçado, né? Interlaced em inglês. E em português fica entrelaçado. Então, quando a câmera vai fazer uma determinada filmagem no modelo entrelaçado, o que ela faz para simplificar e tornar esse processo de registro mais rápido não é registrar a imagem como um todo, mas registrar primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares, ou o inverso, primeiro as linhas pares e depois as linhas ímpares da tela. Muitas vezes essa técnica acaba tornando o processo de captura da imagem mais rápida, o que possibilita, por exemplo, filmar em alta frequência, mas às vezes perde um pouco a qualidade, como é o que vocês estão vendo aqui nessas imagens abaixo. Tá? Então, esse tipo de filmagem entrelaçada muitas vezes passa a ser interessante para algumas análises biomecânicas, porque computacionalmente eu consigo fazer o que nós chamamos de desentrelaçamento dessas imagens. Então vamos lá. O que é esse processo ou essa captura entrelaçada? É o que nós chamamos de varredura da imagem. No modo entrelaçado, a câmera monta a imagem, a cada passagem, ela faz metade das linhas da tela, ou as linhas pares ou as linhas ímpares, formando a ilusão de uma resolução maior e transmitindo então apenas metade da imagem formada. O restante, ela interpola, ela preenche com informações semelhantes às linhas de cima e de baixo. Qual que é a vantagem de algumas imagens entrelaçadas para a biomecânica? Que computacionalmente eu consigo fazer o desentrelaçamento e com isso eu aumento a resolução temporal. Na verdade, eu dobro a resolução temporal. Então, é como se eu estivesse separando as linhas pares das ímpares e colocando uma do lado da outra. Então, se a sua filmagem foi feita a 30 Hz, ela vai aumentar para 60 Hz. Muitas vezes ela perde um pouquinho de qualidade, mas uma vez que nós precisamos registrar apenas a posição de determinados elementos na imagem, como por exemplo os marcadores, esse desentrelaçamento acaba sendo interessante por conta do aumento da resolução temporal. Então, resgatando o objetivo da filmagem, vai ser sempre detectar os elementos de interesse na imagem. E que elementos são esses? Muitas vezes marcadores passivos, posicionados no corpo da pessoa conforme um determinado modelo antropométrico, que estima a localização de eixos articulares do atleta ou do participante, onde essas marcas são fixadas. Então, eu já mostrei para vocês isso, vocês viram na nossa aula prática, como nós fazemos a posição desses marcadores aí passivos. São chamados marcadores passivos porque eles não emitem nenhum sinal. Não é? Eles são simplesmente esferas que têm uma cor de destaque em relação ao plano de fundo, ou muitas vezes elas possuem uma fita reflexiva no qual um refletor bate, reflete uma luz em direção ao centro óptico da câmera. Tá? Então, numa filmagem, o que interessa mesmo para a gente, em biomecânica, são os movimentos desses marcadores, a detecção desses marcadores no espaço. E aí, como que nós determinamos esses marcadores no espaço? Antes de mais nada, precisamos relembrar a definição de sistemas de coordenadas. Então, é por meio dos sistemas de coordenadas que nós vamos definir a posição de corpos no espaço. Então, os sistemas de coordenadas definem a origem, né?
a partir da qual todos os marcadores terão seu endereço determinado, e os eixos associados a cada uma das direções. Então, vocês se lembram desse exemplo que eu dei para vocês. Então, o sistema de coordenadas aí do campo de futebol, numa análise 2D, possui 2 eixos e, consequentemente, vai fornecer a posição do jogador em coordenadas x e y. E em 3 dimensões, quando nós colocamos marcadores passivos no corpo das pessoas, nós vamos obter aí informações sobre coordenadas x, y e z desses marcadores. Mas a grande questão é como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio de um procedimento que nós chamamos de calibração. Vocês viram na nossa aula prática e eu repito aqui. Qual que é... Perdão. Então, qual que é o objetivo da calibração? O objetivo da calibração é, primeiro, determinar a origem do meu sistema de coordenadas. Então, como vocês podem ver, na calibração eu preciso falar qual que é o ponto da imagem em que eu vou considerar a origem. E a partir dela eu também vou definir os eixos e, consequentemente, as relações entre coordenadas de tela e coordenada real. Então isso fica mais fácil de explicar ali pelo campinho de futebol. Vocês estão vendo esse campinho de futebol, o que nós fazemos? Nós vamos até o campo e nós medimos as distâncias entre cada um desses pontos que vocês estão vendo marcados aí na tela. E nós depois digitalizamos esses pontos em softwares específicos e fazemos uma relação entre coordenadas reais, porque nós sabemos, por exemplo, a distância entre esse ponto e coordenadas de tela. Com a medição que a gente faz na tela, a gente sabe quantos pixels tem de distância daqui para cá. Então, a partir do momento que nós fazemos uma calibração na imagem, qualquer outro elemento que se mexe nessa imagem pode ter as suas coordenadas em pixel convertidas para coordenadas reais, no caso, coordenadas em metros, por exemplo, coordenadas x e y em metros em relação a esse sistema de coordenadas. Na análise 3D a gente faz a mesma coisa, só que a gente coloca um objeto volumétrico no ambiente onde vai ser feita a coleta de dados, e nesse objeto volumétrico nós também colocamos marcadores que definem aí, que têm as suas propriedades de distância traçadas entre eles. Em situações não laboratoriais, muitas vezes a gente precisa criar outras técnicas, utilizar outras técnicas para facilitar esse procedimento de calibração. Então, por exemplo, na pista de atletismo, muitas vezes nós usamos bastões topográficos, nós colocamos marcadores nesses bastões topográficos, posicionamos esses bastões em diversos locais da pista de atletismo até construir o nosso ambiente tridimensional de interesse. A partir do momento que nós fizemos a calibração, a gente começa então a identificar os elementos de interesse na imagem, sejam eles os jogadores de futebol, numa análise 2D, ou futebol e qualquer outra modalidade esportiva, ou ainda marcadores posicionados nos corpos das pessoas. E para isso eu vou mostrar para vocês um exemplo que nós temos aqui para uma análise de marcha. Então eu vou utilizar aqui um software, que é o software que nós temos no laboratório, que é o software de vídeo, e só para vocês entenderem como funciona esse procedimento de segmentação, que é a detecção do elemento de interesse na imagem. Então, eu vou abrir essa imagem no modo desentrelaçado, como eu acabei de explicar para vocês. Então, é uma imagem que foi capturada no modo entrelaçado, então eu faço o desentrelaçamento para aumentar a resolução temporal. E aí é o movimento de uma menina fazendo uma marcha aqui nesse ambiente de coleta de dados. Usamos uma estratégia semelhante à que nós fizemos na nossa sala de aula, colocamos um marcador branco num plano de fundo preto para facilitar a detecção desse marcador ao longo do tempo. Então, o que eu vou fazer aqui?
eu vou, só a título de exemplo, utilizar um marcador apenas. Eu vou registrar a posição desse marcador do quadril e vou ativar aqui a medição. Vou medir manualmente o primeiro instante de tempo desse marcador e vou tentar ensinar ao software como reconhecer esse marcador nos frames futuros. Então vocês estão vendo esse marcador aqui, o zoom, e aqui do lado esquerdo vocês estão vendo inúmeras técnicas computacionais para tentar detectar esses marcadores. Então, eu sei que a técnica Gray, Inverse, Erosion e Get Markers, nesta sequência, são técnicas interessantes para fazer a detecção deste marcador. Vamos ver se funcionou? Por exemplo, o que o Gray faz? Se eu clicar aqui no Gray e clicar em teste, ele mostra o efeito desse Gray. Inicialmente não é um efeito muito grande. A função Gray, ela vai transformar toda a sua imagem em escala de cinza. Como nós fizemos a captura de um marcador branco num plano de fundo preto, trabalhar em escala de cinza facilita muito na detecção desse marcador. Outra ferramenta aí computacional é essa chamada Inverse, que vai inverter, o que é branco vira preto, o que é preto fica branco. Essa de Erosion vai dar magnitude aos marcadores que têm discrepância entre preto e branco. E, por fim, este operador chamado getMarkers, que vai ter a capacidade de detectar aí os limites entre um determinado limiar de tonalidade desses pixels, e com isso, se vocês encontrarem esse contorno, é que esse marcador foi detectado automaticamente, ou melhor, ele poderá ser detectado automaticamente. Então, se nós viermos aqui e dermos o Track Markers, vocês vão ver o marcador sendo rastreado automaticamente, sem eu precisar ficar entrando em cada imagem e clicando aí inúmeras vezes em cada um desses marcadores. Tudo bem? Vamos em frente. Então, a segmentação é esse processo de identificação dos elementos de interesse na imagem. E, por fim, o rastreamento é a identificação desses elementos de interesse de imagem ao longo de toda a sequência de imagens. E isso é feito tanto numa análise 2D quanto numa análise 3D. 2D do rastreamento de atletas, na análise 3D, que é o que vocês estão vendo aqui, nós fazemos a mesma coisa para os marcadores fixados nos centros articulares aí dos participantes. Então, isso é o que nós chamamos de rastreamento, a partir do procedimento de segmentação. A partir do momento que você rastreou esses marcadores e tem aquelas informações da calibração que nós fizemos como uma das primeiras etapas, ou seja, aqueles parâmetros para converter coordenadas de tela em coordenadas reais, toda nova medição tem a possibilidade de se obter as informações de coordenadas reais a partir desses parâmetros determinados pela calibração. E isso é o que nós chamamos de reconstrução. No caso, a reconstrução 2D vai fornecer uma matriz grandona como essa daí, na qual a primeira coluna muitas vezes representa o quadro da imagem, um frame ou um instante de tempo. As coordenadas 2 e 3 representam as coordenadas x e y dessa análise 2D, a 4 e 5, x e y do segundo marcador, 6 e 7, x e y do terceiro marcador, 8 e 9 do quarto marcador e daí por diante. E uma estrutura muito semelhante vocês vão ver numa análise 3D. Então, de novo, na primeira coluna, informação temporal ou do quadro associado àquela medição de posição. E aí nós temos na coluna 2, 3 e 4 as coordenadas x, y e z do primeiro marcador. Nas colunas 5, 6 e 7 as coordenadas x, y e z do segundo marcador e daí por diante.
E é a partir dessas matrizes que nós fazemos os cálculos de interesse. Bom, isso tudo que eu mostrei para vocês são formas de capturar análises cinemáticas ou de se realizar análises cinemáticas a partir de sistemas baseados em vídeo, que, como eu disse, tem suas muitas vantagens de ser de baixo custo e fornecer informações qualitativas e quantitativas, e pode ser muito precisa se forem tomados os devidos cuidados. No entanto, grandes centros de biomecânica possuem o que nós chamamos de sistemas optoeletrônicos. Então, o que são os sistemas optoeletrônicos? Eles representam um conjunto de câmeras específicas que emitem e recebem luzes infravermelhas no espaço. Elas podem funcionar a partir de marcadores passivos ou ativos, ou seja, marcadores passivos com fita reflexiva, como vocês viram na aula prática, ou ainda marcadores ativos que emitem um sinal no ambiente. Tem como uma baita vantagem o fato dos dados serem coletados automaticamente, ou seja, logo após a coleta você já tem as informações tridimensionais dos marcadores. No entanto, uma das limitações é que ele tem um altíssimo custo e, por trabalhar com luzes infravermelhas, muitos sistemas optoeletrônicos não são capazes de funcionar em ambientes externos, principalmente onde há incidência da luz do sol. Aí existe a possibilidade ou de fazer a coleta à noite, né? Ou utilizar aí sistemas optoeletrônicos bem mais caros, de um custo ainda maior, que conseguem fazer um filtro do que seria essa luz infravermelha vinda do sol e não necessariamente da câmera. Então, esses são alguns exemplos de câmeras optoeletrônicas. Vocês viram no meu laboratório o sistema chamado OptiTrack, mas temos outros laboratórios dentro da própria universidade com outros sistemas, como, por exemplo, a Vicon e a Qualisys. Então, esses LEDs vermelhos que vocês estão vendo são os LEDs que vão emitir a luz infravermelha no ambiente. Essa luz infravermelha bate em marcadores reflexivos que estão posicionados nos corpos dos indivíduos e voltam em direção ao centro óptico da câmera, e aí o resultado final vai ser a detecção das coordenadas 3D desses marcadores no espaço de uma maneira automática, como vocês estão vendo aí. Alguns sistemas utilizam o que nós chamamos de marcadores ativos, que também possibilita a detecção das coordenadas tridimensionais de maneira praticamente online, automática, só que eles, em relação a esses sistemas optoeletrônicos, eles passam a não ser tão vantajosos, porque muitos sistemas ativos eles têm cabos, como vocês estão vendo nessas imagens, mas são sistemas muito interessantes, dependendo dos movimentos que vão ser analisados, como, por exemplo, movimentos da ergonomia, elas funcionam muito bem, eles funcionam perfeitamente bem, e o único empecilho é que eles vão ter esses cabos aí, embora alguns sistemas mais atuais tenham trabalhado com LEDs e marcadores ativos sem cabos, o que facilitaria muito aí o processo de coleta de dados. E por fim, pessoal, nós temos também os GPS. Então, temos aqui o GPS tradicional, esse que nós compramos aí em relógio, mas temos também o GPS do próprio celular, que permite aí a gente quantificar as distâncias percorridas, velocidades, alteração de altitude durante o nosso exercício, não é isso? Exercício físico, mas temos também acelerômetros e GPS que são muitas vezes fixados aos corpos das pessoas, especialmente esse que eu estou mostrando para vocês são acelerômetros junto com sistemas inerciais, né, giroscópios e magnetômetros, que fixados em segmentos
conseguem disponibilizar automaticamente informações a respeito da cinemática angular. Então, não precisaria digitalizar nenhum marcador, não me preocuparia com perdas da detecção desses marcadores, e eu poderia levar essa pessoa a realizar esses movimentos em qualquer ambiente, não necessariamente em ambientes laboratoriais. No entanto, como vocês devem esperar, esses equipamentos aí são equipamentos relativamente caros. Bom, chegamos aí na nossa parte final da nossa videoaula, que são as orientações para análise do agachamento. Então, o que nós fizemos lá na nossa aula prática? Nós pedimos para uma participante da sala de aula realizar o agachamento de duas maneiras. O agachamento tradicional e um agachamento com umas anilhas no calcanhar, não é isso? Com um calço no calcanhar, que é aí uma orientação muitas vezes dada em academias e que muitos profissionais não conseguem explicar necessariamente o porquê que essa orientação pode ser boa ou não. Então, a brincadeira que eu fiz em sala de aula com vocês foi essa. Vamos colocar aí marcadores em 5 pontos anatômicos: trocânter maior do fêmur, epicôndilo lateral, maléolo lateral, face lateral do calcâneo e quinto metatarso. E a partir desses marcadores a gente conseguir extrair informações angulares. Então, importantíssimo, não se esqueçam, que informações angulares são essas? Nós temos a informação de ângulo absoluto do quadril. Então, o que é esse ângulo absoluto do quadril? É o ângulo da coxa em relação a uma linha fixa de referência. Então, é este ângulo aqui. E para todos os outras articulações, joelho, nós vamos medir este ângulo, correto? O ângulo relativo, aí não é o ângulo absoluto, é o ângulo relativo da coxa em relação à perna, então podemos dizer o ângulo relativo do joelho, e também o ângulo do tornozelo, que é o ângulo formado entre esse eixo longitudinal da perna com o eixo longitudinal do pé, certo? Então, vamos calcular esse ângulo aqui durante o agachamento. Então, na posição anatômica de referência, qual que é o ângulo esperado? 90 graus, certo? Para o quadril aqui, 180 graus ou próximo disso para o joelho e novamente próximo de 90 graus, um pouquinho mais do que 90 graus para o tornozelo. E aí o que acontece com esses ângulos ao longo do movimento do agachamento? Então, o que vocês vão ter que apresentar para mim? Vocês vão ter que apresentar uma resenha dessa videoaula. Então, tudo que vocês anotaram e entenderam dessa videoaula, vocês vão me entregar. Vocês vão assistir a uma outra videoaula que eu montei, é uma videoaula rapidinho que explica como que se calcula ângulo a partir de 3 pontos, ou seja, a partir das coordenadas tridimensionais, como se calcula o ângulo, correto? Como se fosse um ângulo relativo. E, por fim, as análises desse agachamento. Então, de uma maneira bem direta, vocês vão ter que me explicar qual a hipótese que vocês estabeleceram, ou seja, em qual agachamento vocês acham que a pessoa consegue alterar mais a sua cinemática angular, no sentido de realizar mais flexão de quadril, joelho e tornozelo. E para isso vocês vão mostrar um gráfico de barras com valores médios e desvio padrão para cada ângulo, nas 10 repetições de cada condição, considerando as 10 repetições de cada condição. E aí, por fim, rapidinho, vocês vão falar se foi confirmada a hipótese inicial ou não e por quê. O que será que aconteceu. Tudo bem? Bom, para rodar essas análises do agachamento, novamente vocês vão utilizar o software Octave, que é este software aqui que vocês utilizaram para análise eletromiográfica. Então, o que vocês vão precisar fazer antes de mais nada? Antes de mais nada, vocês vão precisar colocar tudo dentro de uma mesma pasta. Então, o que eu estou chamando de tudo dentro de uma mesma pasta?
esses arquivos aqui, que eu vou passar para vocês por e-mail, para uma representante da sala. Então, são esses 6 arquivos do Octave e também os 20 arquivos referentes a cada agachamento da pessoa, correto? Os 10 agachamentos com a anilha no calcanhar e os outros 10 agachamentos sem a anilha no calcanhar, o agachamento tradicional. E aí, como que vocês vão rodar essa análise? Então, novamente, vocês vão abrir o Octave. A primeira etapa é abrir a pasta onde se encontram todas essas informações. Então, no meu caso, ela está aqui na pasta da disciplina, Corpo Humano em Movimento 2, na aula de cinemática angular, coleta cinemetria. Eu vou usar os dados da aula da terça-noite, ok? E vou selecionar essa pasta. Quando vocês selecionarem essa pasta, vocês vão ver todas essas informações aqui do lado esquerdo, ok? Então, ao selecionar essa pasta, eu cliquei aqui, selecionei essa pasta, vocês vão ver os 6 arquivos aqui, mais os 20 arquivos de movimento nesse formato C3D. Bom, a rotina mais importante, que é a que vai fazer a análise desse agachamento, é essa daqui. Analisa dados agachamento.m. Vocês vão clicar 2 vezes nela, vocês vão ver uma sequência de cálculos para se chegar nas informações de ângulo absoluto do quadril, ângulo relativo do joelho e tornozelo. Então, o que são cada uma dessas etapas? Eu faço, antes de mais nada, eu carrego um pacote para fazer a filtragem desse meu sinal, carrego a minha rotina por uma rotina chamada OpenC3D, processo o meu sinal inteiro. O que é processar? É determinar a ordem dos marcadores em relação aos seus nomes e depois eu suavizo esses meus marcadores. Então, como vocês se lembram na eletromiografia, nós tiramos alguns ruídos da coleta eletromiográfica que não correspondem ao movimento em si. Esse procedimento de suavização também acontece, de filtragem, também acontece com os marcadores. Então, a gente realiza procedimentos para limpar o que seria ruído aí desse sinal. A frequência de aquisição da nossa filmagem foi em 120 Hz. E aí, esses cálculos são os cálculos nos quais eu defino cada um dos segmentos corporais para fazer os cálculos de interesse. E aqui eu faço os cálculos de ângulo relativo do joelho e tornozelo e também do quadril, correto? E por fim eu gero aí séries temporais que vocês vão ver chamados ângulo I, que é ângulo interpolado, ou seja, todas as séries temporais terão 300 valores. Eu ploto essa imagem, essas séries temporais, para a gente ver as variações angulares. E, por fim, eu forneço os valores máximos e mínimos desse agachamento. Ou seja, voltando ali na nossa imagem rapidinho, qual que é o valor máximo? É normalmente quando a pessoa está próxima ali da posição ortostática, e o valor mínimo representa a máxima flexão que ela vai fazer, de quadril, joelho e tornozelo. Tudo bem? Então, como que nós rodamos essa rotina? Novamente, eu vou pegar a linha do function aqui, do function, sem o function, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na janela de comandos e vou dar um Ctrl V. Eu não vou colocar nada aqui dentro dessa vez, vou deixar em branco, porque vocês vão ver que ao apertar Enter, ele vai perguntar para mim qual arquivo eu desejo carregar. Então, eu vou carregar aqui o primeiro arquivo C3D. Ao carregar o primeiro arquivo C3D, vocês vão ver logo aqui uma janelinha dos marcadores em 3 dimensões fazendo esse agachamento. Então, a pessoa agacha e depois levanta.
Ao final desse movimento, é importante vocês olharem para ver se não teve nenhum erro de medida, mas ao final desse movimento vocês vão ver um gráfico como esse, que é um gráfico de ângulo em graus, em função do percentual do ciclo, do momento que a pessoa começa a agachar até voltar na posição ortostática. Então, o que acontece com o joelho em verde, o que acontece com o quadril em azul e o que acontece com o tornozelo em vermelho. Onde que estão os nossos dados? Novamente estão aqui nessa parte de baixo aqui do meio, do lado esquerdo do octavo. Se vocês clicarem com o direito em cima deles, depois clicarem em DISP, ângulo, max, min, o que vocês vão ver é uma matriz de 3 colunas por 2 linhas. O que representam essas 3 colunas e 2 linhas? A primeira coluna representa o quadril, a segunda coluna o joelho e a terceira coluna o tornozelo. A primeira linha os valores máximos e a segunda linha os valores mínimos. Ou seja, o quadril tinha quase 90 graus no começo do movimento e depois o máximo que flexionou foi até 26 graus. Isso é o que aconteceu com o joelho, na coluna do meio, foi quase 90 graus de flexão de joelho, e tornozelo quase 57 graus de dorsiflexão e próximo dos 80 graus na posição anatômica de referência. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que rodar isso 10 vezes para essa condição, 10 vezes para outra condição, pegar uma média e um desvio padrão desses ângulos máximos e mínimos para comparar uma condição com outra e aí conseguir comprovar o seu resultado final. Peço que, na medida do possível, vocês também coloquem essa figura no relatório de vocês, para a gente ver justamente as séries temporais de 2 exemplos, uma condição com anilha e outra condição sem anilha. Daí vocês podem até, por uma questão mais didática, escolher as figuras mais discrepantes entre as 2 condições para que a gente possa discutir. Tudo bem? Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção. E no link, na descrição dessa aula aqui no YouTube, vocês vão ver um link que mostra uma videoaula bem rápida sobre como calcular ângulo a partir de 3 pontos com suas coordenadas x e y conhecidas. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.